Olá, este é o podcast do Ministério Vitória na Palavra. Eu sou Rosângela Biring e estou aqui para trazer a você uma palavra de esperança, de fé, para que possamos juntos vislumbrar, nesses tempos que se mostram tão difíceis, a palavra de conforto que só encontramos na Palavra de Deus, que está na Bíblia. Nesse novo episódio, minha amada, meu amado, vamos juntos ver o quanto de ensinamento a parábola do filho pródigo nos relata e ensina. A tomada de decisões, o ir em busca de algo que achamos que será melhor para nós e de repente nos damos conta de que não foi a melhor decisão. E aí o retornar, o reconhecer que não foi a melhor decisão, de que foi sim uma opção tomada erradamente. A linda parábola do filho pródigo nos ensina muito e nos fala do retorno. Nos ensina que amar é muitas vezes liberar a pessoa que amamos para o sonho dela. Se coloque na situação do pai, mesmo vendo, sabendo por experiência e vivência que não iria dar certo, ele libera seu filho para a opção que ele escolheu para a vida dele. Ao final, nos ensina a como receber o filho ou a pessoa que discordou e está em uma situação de vulnerabilidade, como também nos ensina que é com amor e talvez poucas palavras e até mesmo nenhuma palavra é que logramos mais êxito. Vamos juntos, minha amada, meu amado, mergulhar em mais esse ensinamento de Deus. A parábola do filho pródigo também é uma das passagens bíblicas que nos fala por analogia do nosso relacionamento com Deus. Ao escutar essa parábola, coloque Deus no lugar do Pai e você, ou eu, nos coloquemos então no lugar do Filho. Faça essa troca e veja quantas vezes eu, você, minha amada, meu amado, já tomou exatamente a mesma atitude do filho pródigo. Nos fala o quanto nos achamos capazes, suficientes e possuidores únicos da certeza e da verdade absoluta, onde achamos que sempre escolhemos assertivamente o que nos leva ao melhor para nossas vidas. Mostra um núcleo familiar, o pai, os filhos, a casa e a conduta do filho perante a família, a sociedade, assim como o manter-se, o sustentar-se. E nela temos a certificação de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. O retorno. E está escrito em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu
para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Minha amada, meu amado, essa passagem bíblica nos mostra o quanto erramos com nossas certezas e nossos julgamentos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Exatamente assim que fora realizada a divisão, o desejo, a vontade do filho sobre os bens, ele saiu de casa. Deixou para trás tudo. Esqueceu tudo de bom que até então vivera com sua família, os ensinamentos, a comunhão que tinha com o pai, com todos que lá viviam, e principalmente como andava bem a sua vida física e mental. Partiu para uma terra distante, achando que os problemas estavam em casa, nas pessoas com quem convivia, na maneira com que seu pai administrava e conduzia as coisas. E então, vai para longe na certeza de que os problemas lá ficariam e ele estava livre para viver a sua vida de uma maneira que ele achava ser a correta, a certa. Pois os outros é que estavam errados. Mas eis que de repente ele, o filho, se vê nessa situação. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Sim, quando estamos como desejamos e com o que queremos, quando estamos realizados, quando estamos nos sentindo autossuficientes, não conseguimos visualizar o fim das coisas, o término de algo. Não enxergamos as consequências. Minimizamos a adversidade. E, por fim, relativizamos o perigo.
Mas assim que o pai divide a herança, o filho vai. Assim que o pai divide a herança, o filho vai. Mas veja, ele não perde tudo, mas sim ele joga tudo fora. Ele sabia muito bem o que estava fazendo, apenas fez a escolha errada. Ele só não sabia que não adiantava trocar de lugar, porque o problema não está no lugar, e sim na pessoa dele. São coisas, são pensamentos, são atitudes, são maneiras de olhar a vida que devem ser corrigidos e que dentro dele é que deveriam de ser mudadas, transformadas. E então foi embora, mudou de lugar, mas custou para ver que o problema era nele. Mudou de lugar, mas o problema o acompanhou. Mudou o cenário, mas os pensamentos, as atitudes, os comportamentos continuaram os mesmos. O problema era ele, ou seja, a mudança deve ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adianta trocarmos de casa, de carro, doarmos nossas roupas, comprarmos roupas novas com outro estilo, derrubarmos árvores, construir uma piscina no quintal, porque o problema está dentro de nós. A mudança deve ser de dentro para fora, porque de fora para dentro nunca acontece. Chegou então a fome, a necessidade, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém dava nada. É tudo muito lindo, é tudo muito bom, enquanto temos o que oferecer, o que dar aos outros. No momento em que cessa, em que acaba o dinheiro, consequentemente, os ditos amigos, os parceiros se vão embora e quem fica para apoiar são os familiares. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quantas vezes nos dizemos injustiçados e de repente caímos em si de que sim, a situação anterior em que estávamos melhor, estávamos amparados, estávamos guardados. Antes de chegarmos a Deus, precisamos reconhecer o nosso estado verdadeiro e real de cegos no erro, de escravos no pecado e separados de Deus. Então o filho precisa voltar humildemente ao Pai, confessar seus pecados e estar disposto a fazer tudo quanto o Pai lhe ensinou para o seu próprio bem. Muitas pessoas, hoje, 2021, com a pandemia fora do controle, que há tempos atrás saíram de casa do lar dos seus pais, hoje estão querendo retornar, voltar, mas têm a vergonha de assumir que fizeram a escolha errada. Talvez até seja o caso de uma separação conjugal e chegamos nesta pandemia, nesse isolamento,
você, minha amada, meu amado, tenha o reconhecimento do verdadeiro amor por seu cônjuge, por seus filhos. Os filhos que estavam ali sempre a pedir a cada momento uma coisa diferente, solicitando sua presença, tirando a paciência de você. E o cônjuge já não tão em forma, com alguns quilinhos a mais, o olhar já não tão brilhoso, as roupas já não tão atraentes. Vale mesmo a pena mudar, se separar? A pergunta correta não é essa. A pergunta correta não é essa. De que vale mesmo a pena mudar, se separar? A pergunta correta não é essa. A pergunta correta é: por que não voltar? Por que não voltar? Como me receberão? Por que não voltar àquele primeiro amor com Deus? Por que não voltar àquele primeiro amor com a esposa? Por que não retornar aquele primeiro amor com os filhos? Medo de sentir vergonha? Medo de se mostrar vulnerável? Medo de dizer que ama aquelas pessoas e não consegue viver longe delas? Medo de assumir que tinha tomado a decisão errada? Medo de receber um não para a sua volta? Depois de tudo que você falou, gritou, esbravejou? Medo? E então o Espírito Santo convence. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Minha amada, meu amado, cada um de nós sabe no íntimo que pecados, que erros, que transgressões realizamos. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Transforma-me, Pai. Transforma-me, Pai. E a atitude mais linda entra então em ação. Quando, e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. A exata descrição que Jesus faz da reação amável, favorável do pai diante da volta do filho, nos ensina muitas coisas importantes. Deus tem compaixão dos filhos perdidos por causa da triste condição em que se encontram. O amor de Deus por nós é tão grande que nunca cessa de sentir tristeza, muito pesar, quando nos encontramos, os seus filhos, nós, seus filhos, em uma situação complicada, errada. E nunca cessa de esperar pela volta do seu filho amado, para que tudo volte a estar bem. Então, minha amada, então, meu amado, eu pergunto: medo do quê? Você tem de ter medo de não tentar reverter essa situação enquanto é tempo. Não espere perder algum familiar para uma doença ou uma tragédia para viver o resto de sua vida arrependido
de ao menos não ter tentado retornar. Quando nos arrependemos de coração e voltamos para Deus, Ele sempre estará plenamente disposto a acolher-nos com amor, compaixão, perdão e graça. A alegria de Deus, quando eu ou você retornamos para os seus braços, é incomensurável. Quanto amor na recepção para com o filho desse pai, que ele chega a dizer: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Vamos comemorar. Não importa o que ele fez até então. Apenas vamos festejar e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Tinha-se perdido e foi achado. Quantas vezes saímos dos caminhos do Senhor e o Espírito Santo nos fala ao coração, nos humilhamos, reconhecemos e retornamos. Estávamos mortos e revivemos. Estávamos perdidos e fomos achados. Fomos achados pela misericórdia de Deus. É maravilhosa essa recepção com essa compaixão, com essa graça e com tanto amor. Quantas vezes já retornamos e Deus sempre ali, de braços abertos, sendo sempre um bom Pai, nos acolhendo com amor e perdoando nossos pecados. O desejo do meu coração é que você possa ter a humildade de rever suas ações, seus pensamentos e sua vida, e com muita humildade possa retornar para os braços do Pai, possa retornar para os braços da sua família. Não será fácil. Entretanto, só vai depender de você, apenas de você, da sua força de vontade, do seu querer de dar uma guinada na sua vida. E aí, com certeza, vai ser para o seu melhor. Talvez você até pense que estará regredindo, mas não estará. Olhe para frente. Veja quem lhe espera de braços abertos. Olhe para o alvo. Veja, identifique quem é que está lhe dizendo: vamos festejar e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Pense nisso. Confie em você, porque conosco está aquele que é o maior, Deus, o meu Deus, o teu Deus. Confie em Jesus nas turbulências, confie em Jesus nas adversidades, confie em Jesus ao retornar. Mude enquanto é tempo, permita-se, porque Jesus está presente em tua vida, minha amada, meu amado, controlando tudo. Controlando tudo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Então confie na palavra de Deus. Ali, confie na palavra de Deus. Tem muitas coisas pelo caminho de sua vida, muitas tentações, ilusões
que irão se apresentar das mais diversas formas. Contudo, a verdade, a paz, o amor, a tranquilidade e a segurança no amanhã você só encontrará na palavra de Deus. Retorne, minha amada, meu amado. Espero que você pense, repense e veja que será melhor para você. Minha amada, meu amado, espero por você no próximo episódio do podcast da Vitória na Palavra. Eu sou Rosângela Biring, trazendo uma palavra de esperança e fé de dentro da Palavra de Deus para você, minha amada, meu amado.